E aí, pessoal, tudo beleza? Mais uma videoaula de projeto de programa. Vamos lá? Pessoal, o tema da nossa videoaula será interface, ok? Mas não é interface gráfica de usuário, não é tela, né? É um recurso importante da programação orientada a objeto que nós iremos aprender a, a utilizar na aula de hoje. Então, pessoal, existe um recurso na programação orientada a objeto que se chama interface. A interface ela especifica um conjunto de métodos que deve ser obrigatoriamente implementado pelas classes que são baseadas na interface. Pelas classes que utilizam a interface, elas obrigatoriamente devem implementar esses métodos. Ok? Uh, por exemplo, podemos definir uma interface que especifica as principais operações de um controle remoto de uma TV. Quais operações? Ligar, desligar, mudar canal, aumentar volume, diminuir volume, certo? Então, essa interface ela serve como uma espécie de modelo ou de norma ou de um contrato que define quais são as operações que obrigatoriamente um controle remoto de uma TV deve ter. Entendeu? Independente do fabricante de TV, o controle remoto ele deverá ter as operações que foram especificadas na interface. É claro, se a fabricante de TV, se ela seguir a interface, certo? Ok? Então, uma vez que as fabricantes de TV elas fabricam o controle remoto seguindo ou obedecendo uma determinada norma, uma determinada interface, os controles remotos eles deverão possuir as operações que foram definidas nessa interface, como ligar, desligar, mudar canal, aumentar volume, diminuir volume. Beleza? Por que é chamado de interface? Porque por meio da interface é possível definir um conjunto de operações que vão viabilizar que duas partes, ou seja, dois objetos, possam se comunicar, possam trocar mensagem de uma forma padronizada, certo? Beleza? Então, como eu já falei, a interface ela estabelece um contrato de operações para as classes que implementam a interface. Ok? Não se pode instanciar objetos de interfaces, mas sim de classes que implementam as interfaces. Ou seja, a interface ela não é uma classe. Tudo bem? Não é uma classe. A interface ela é uma espécie de um contrato de operações. Beleza? Um contrato de operações que obriga que as classes que são baseadas nessa interface implementem as operações que foram definidas na interface. Ok? Então, basicamente, a interface ela é um contrato, ela é um molde, ela é uma norma, né? Que vai definir um modelo a ser seguido obrigatoriamente pelas classes que são baseadas na interface, que implementam a interface. Tá dando para entender, pessoal? Como a interface ela não é uma classe, ela não tem a finalidade de representar um objeto do mundo real, ela é focada especialmente em operações. Né? Uma interface ela não contém atributos, não contém atributos como classe. Ela contém apenas as assinaturas de métodos. Apenas as assinaturas de métodos. Quando eu falo assinaturas de métodos, eu me refiro apenas à definição dos métodos.
Inclusive, os métodos eles são desprovidos de implementação. Certo? A interface ela apenas define a assinatura dos métodos. E as classes que usam a interface, obrigatoriamente essas classes elas devem implementar esses métodos. Ou seja, esses métodos eles são métodos abstratos. Ok? Que nós vimos lá na classe abstrata. Um outro detalhe importante, eu não posso declarar atributos na interface, mas eu posso declarar constantes. Constantes podem ser declaradas na interface para serem compartilhadas entre as classes do sistema, entre as classes que fazem parte de um sistema, de um software orientado a objeto. Ok? Então aqui eu coloquei um exemplo de uma constante, que é a constante π, que ela pode ser declarada numa interface, e aí essa constante ela poderá ser acessada por N objetos que foram instanciados a partir das classes que fazem parte do sistema. Ok? Então, pessoal, uma classe que implementa uma interface deve obrigatoriamente implementar os métodos definindo a interface. Ok? Falei para vocês agora há pouco que os métodos, né, que fazem parte da interface, que implementam as operações, que definem as operações, né, esses métodos eles são métodos abstratos, ok? Que modelam operações, que modelam comportamento esperados de objetos. Uma interface pode ainda ser usada para viabilizar a troca de mensagens entre objetos de forma padronizada. Agora há pouco eu não falei para vocês que a interface ela tem como um objetivo mediar, vamos dizer assim, a relação entre duas partes, né? Ela define um conjunto de operações, certo? Que vão viabilizar que as duas partes, ou seja, dois objetos, possam trocar mensagens de uma forma padronizada. Ok? Um exemplo. Imaginem uma interface chamada conexão, contendo todos os métodos necessários para a comunicação e troca de dados com um banco de dados. Certo? Ou seja, cada banco de dados fica encarregado de programar, de implementar as operações que foram definidas nessa interface. Ok? De modo que os sistemas de gerenciamento de banco de dados que implementam a interface conexão, que são baseados na interface conexão, esses sistemas de gerenciamento de banco de dados eles vão oferecer, né, um conjunto de métodos que vão permitir que seja possível que um sistema ele possa estabelecer uma conexão com o banco de dados, que ele possa manipular os dados armazenados nesse sistema de gerenciamento de banco de dados de uma forma padronizada, certo? Por que de forma padronizada? Porque a interface ela vai definir as operações que são comuns, né? As operações que obrigatoriamente elas devem ser implementadas para viabilizar que um software ele consiga estabelecer uma conexão com o sistema de gerenciamento de banco de dados, consiga realizar inserts, queries, entre outras manipulações, entre outras operações que fazem parte de um sistema de gerenciamento de banco de dados. Observe esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo é bem interessante. Nessa figura a gente observa três objetos. O objeto TV, de um lado, o objeto usuário, do outro lado. Beleza? Então, de um lado eu tenho um objeto TV, né, um objeto que foi instanciado a partir da classe TV. Do outro lado eu tenho o objeto usuário, um objeto que foi instanciado a partir da classe usuário. Né? E entre eles eu tenho um objeto controle remoto de TV, certo? Que o usuário ele usa para interagir com a TV, ou seja, que o objeto usuário usa para trocar mensagem com o objeto TV. E esse objeto controle remoto TV,
tudo bem? Ele usa uma interface, ele é baseado numa interface, a interface do controle remoto de TV, que define um conjunto de operações que obrigatoriamente esse controle remoto ele tem que ter para viabilizar que o objeto usuário ele consiga interagir com o objeto TV, ou seja, que o objeto usuário consiga trocar mensagem de uma forma padronizada com o objeto TV. Deu para entender agora? Então, o controle remoto, né? O controle remoto, o objeto controle remoto, ele foi instanciado a partir de uma classe chamada controle remoto, que é baseada numa interface, chamada interface controle remoto de TV, que define, né, um conjunto de operações que, obrigatoriamente, um objeto instanciado a partir da classe TV deve ter. Por exemplo, ligar, desligar, aumentar volume, diminuir volume, trocar canal. Então, essas operações, elas são definidas na interface controle remoto TV. E a classe controle remoto, que usa a interface, ela obrigatoriamente ela vai ter que implementar esses métodos. O método ligar, o método desligar, o método aumentar volume, diminuir volume, trocar canal. Deu para entender? Certo? Então, como o objeto controle remoto de TV ele é baseado na interface, que define esse conjunto de operações que são um conjunto padrão de operações, então o usuário, o objeto usuário, ele vai conseguir trocar mensagens com o objeto TV, ele vai conseguir interagir com o objeto TV de uma forma padronizada. É por isso, pessoal, que quando a gente vai assistir uma TV, né, e a gente assiste a TV, a gente interage com a TV através de um controle remoto, independente da marca da TV, do fabricante da TV, a gente consegue interagir com a TV através do controle remoto, porque nós já sabemos, né, quais são as operações que normalmente fazem parte do controle remoto. Né? Essas operações elas seguem uma norma, elas seguem uma interface. Deu para entender, pessoal? Beleza. Então, como é que nós podemos representar interface em UML? Né? Pessoal, eu coloquei aqui duas formas de se representar uma interface em UML. A primeira forma, observem que é simplesmente um círculo, né? Um círculo com o nome da interface, controle remoto TV. Eu particularmente não gosto muito dessa representação porque ela deixa oculto, ela não deixa explícito quais são as operações e os métodos que fazem parte da interface. Agora, na outra forma, né, observe, eu tenho aqui um desenho, né, um pouco parecido com o desenho de uma classe, que representa uma interface. Por que eu sei que é interface? Por causa do estereotipo, ó, interface em cima do nome. Qual o nome? Controle remoto TV. E aí em cima tem interface, então eu sei que é uma interface. E aí essa interface controle remoto TV, observe, ó, ela define um conjunto de métodos ou um conjunto de operações, um conjunto padrão de operações. Quais são as operações? Ligar a TV, desligar, set volume, set canal. Certo? Ou seja, set volume é mudar, né? Mudar volume. Set canal é mudar canal. Entenderam? Beleza? Vale ressaltar que o que vocês estão vendo aqui é a representação de interface em UML. E aí observem que no lado direito, observem que tem classes. Né? Tem a classe controle remoto TV Sony, tem a outra classe controle remoto TV Samsung, tem uma outra classe controle remoto TV LG. Né? Cada uma dessas classes, elas representam um objeto, né? Um objeto do mundo real, que é um controle remoto, né? Um controle remoto, né? Um controle remoto de uma marca diferente. E cada uma dessas classes, elas usam a interface controle remoto TV, ou seja, elas são baseadas na interface controle remoto TV. Se elas são baseadas nessa interface, elas obrigatoriamente, né, cada uma dessas classes, elas irão implementar os métodos ligar, desligar, set volume, set canal.
porque elas estão seguindo a interface, né? Elas estão seguindo a norma. Então, obrigatoriamente, cada uma delas deverá implementar esse conjunto de operações. Certo? Tudo bem? E aí, a forma como cada classe vai implementar essas operações vamos dizer assim, é indiferente. Né? O que importa é que a implementação da operação seja uma implementação correta. Né? Que implemente o comportamento esperado, ou seja, ligar a TV, desligar a TV, né? Mudar o volume, mudar o canal. Beleza? Mas a forma como é implementado é indiferente. Porque cada fabricante pode implementar de uma forma diferente, mas o resultado final tem que ser o mesmo, tem que seguir a interface, tem que obedecer a interface. E como é que nós podemos implementar interface em Java? Uma interface ela é declarada usando a palavra reservada interface, né? Seguida do nome da interface e de um conjunto de métodos. Então vocês estão vendo agora um exemplo da implementação de uma interface em Java, né? Usando a palavra reservada interface. Ó. Observe, interface relógio, ou seja, o nome da interface é relógio. E aí, observem que essa interface ela define dois métodos, o método setHorário e o método getHorário. Beleza? Ou seja, todo objeto do tipo relógio, obrigatoriamente, né, ele vai ter que ter uma operação para ajustar o horário e uma operação para obter o horário. Está entendendo? Né? Beleza? A operação para ajustar o horário ela é implementada através do método setHorário. E a operação para obter horário ela é implementada através do método getHorário. Um detalhe, observe que esses métodos setHorário e getHorário, que fazem parte da interface, eles são desprovidos de implementação. A interface, como eu já falei antes, a interface basicamente ela define quais são as operações que deverão ser implementadas pelas classes. Ela não implementa as operações, ela não implementa os métodos. Beleza? Ok? E uma classe, né, uma classe que implementa a interface, ela deve indicar isso em sua assinatura, né, da classe com a palavra-chave implements. Então observe, agora vocês estão vendo aqui um exemplo de uma classe que ela usa a interface relógio, ela usa essa interface, ela é baseada nessa interface relógio. E para a gente indicar, né, que essa classe ela implementa a interface, a gente usa a palavra reservada implements. Então vocês estão vendo aí uma classe chamada rádio relógio, né, implements a interface relógio, certo? E aí como essa classe ela implementa a interface relógio, ela obrigatoriamente ela tem que implementar o quê? Os métodos setHorário e getHorário, que é exatamente esse bloco de código que está em vermelho. E esses métodos, originalmente, eles foram definidos aonde? Na interface relógio, certo? Se a classe rádio relógio, se ela não implementar esses métodos, vai dar erro, né? O Eclipse ele não vai conseguir compilar o código, tudo bem? Então, a classe rádio relógio ela tem o atributo horário, né? Ela tem o método construtor rádio relógio e ela implementa os métodos setHorário e getHorário. Obrigatoriamente ela implementa esses métodos. Tudo bem? Porque a classe rádio relógio ela usa a interface relógio. Deu para entender? Deu para entender, pessoal? A ideia, né, o conceito por trás da interface? Vamos olhar um outro exemplo, né? Uma outra classe. É a classe carro-relógio. A classe carro-relógio, ela implementa a interface relógio. Se ela implementa, obrigatoriamente ela vai ter que implementar os métodos setHorário e getHorário, conforme vocês estão vendo nesse exemplo, em vermelho. Né? A classe carro-relógio ela tem um atributo horário e tem um método construtor. Ok? E aqui a gente observa a classe principal. Né? A classe principal, observe, ela implementa o método main, e aí na classe principal, a classe rádio relógio ela foi instanciada, e a referência dela foi guardada na variável A do tipo relógio, né? E a classe carro relógio também foi instanciada, e a referência foi guardada na variável B do tipo relógio. Beleza? Certo?
Um detalhe, observem que as variáveis A e B, o tipo é relógio, né? É relógio, que corresponde à interface. Né? Isso é possível por causa do conceito de polimorfismo, né, pessoal? Estão lembrados disso? Polimorfismo de variável polimórfica, né, que nós vimos nas aulas passadas. Ok? Bom, e aí vocês devem estar se perguntando, poxa, o conceito de interface é parecida, né, com classe abstrata. Pessoal, mais ou menos, assim, a comparação entre classes abstratas e interface é algo que deixa bastante confuso, né, bastante confuso os desenvolvedores. Vamos lá, eu vou explicar para vocês a diferença entre esses dois conceitos. Ok? Uma classe, né, ela pode estender uma única classe, que pode ser abstrata ou não. Quando eu falo estender, eu quero dizer o seguinte, né, que uma classe ela pode herdar, né, ela pode ser uma subclasse de uma única classe, que pode ser abstrata ou não. Beleza? Mas uma classe ela pode implementar várias interfaces. Ok? Então aí a gente já observa uma diferença, né, entre classes abstratas e interface. Né? Uma classe abstrata ela pode estender, né, uma única classe. Né? Beleza? Né? Tudo bem? Mais uma classe que implementa uma interface, na verdade ela pode implementar várias interfaces. Né? Certo? A linguagem Java ela não fornece suporte nativo à herança múltipla. E aí a interface, pessoal, ela pode ser usada como um artifício para implementar a herança múltipla em Java. Né? Por quê? Porque uma classe pode implementar mais de uma interface, o que viabiliza a herança múltipla. Então é possível a gente usar interface para, é como se fosse um artifício, né, entre aspas, né, uma gambiarra, para a gente tentar implementar a herança múltipla em Java, porque Java não fornece suporte nativo à herança múltipla. Né? Certo? Vamos entender o que eu estou falando a respeito da utilização de interface para, vamos dizer assim, para simular herança múltipla. Né? Vocês estão lembrados do que é herança múltipla? Né? É quando uma subclasse ela herda atributos e métodos de mais de uma classe. Né? Ela tem várias classes pais, né? Tem várias superclasses. Então, observe como isso foi simulado por meio de herança. Aqui nesse exemplo tem uma classe que se chama hidroavião. Hidroavião. Beleza? Observe que essa classe hidroavião, ela implementa, olha aí, ó, implements, né? Ela implementa duas interfaces. A interface comandos avião e a interface comando barco. Beleza? Certo? A interface comandos avião, ela define um método, que é o método subir. E a interface comandos barco também define um método, que é o método ancorar. Então, por consequência, a classe hidroavião, ela obrigatoriamente ela vai ter que implementar os métodos subir e ancorar, que foram definidos nas interfaces correspondentes. Certo? E aí, essa é uma forma, né, de nós simularmos a herança múltipla em Java por meio da utilização de interface. E vocês observaram que a classe hidroavião ela implementou duas interfaces. Tudo bem? Certo? E além de implementar essas duas interfaces, olha só que interessante. A classe hidroavião ela extende a classe transporte. Então, eu posso fazer esse tipo de coisa, né? Eu posso fazer isso aí. A classe hidroavião, além de implementar as interfaces, ela pode ser uma subclasse de uma superclasse chamada a classe transporte. Isso é possível. Né? Certo? Mais diferenças entre classes abstratas e interfaces. Interfaces não permitem a declaração de atributos, enquanto classes abstratas permitem. É verdade. Né? Interface, eu não posso declarar atributos na interface. Mas em classes abstratas, sim, eu posso. Né? Então, interfaces elas estão mais ligadas a comportamento.
enquanto que classes abstratas estão mais ligadas à reutilização de código. Normalmente a gente utiliza a classe abstrata quando nós desejamos criar uma hierarquia entre classes, né? E reutilizar código, especialmente reutilizar código através dessa hierarquia de classes, procurando usar classes abstratas para representar conceitos abstratos, conceitos abrangentes, genéricos, né? E a gente, dessa forma, a gente consegue, né, entender a diferença entre classes abstratas e interface, né? Certo? Se eu necessitar criar um contrato que define um conjunto de métodos que obrigatoriamente todas as classes devem implementar, eu faço esse contrato através de interface. Tudo bem, pessoal? Antes de falar sobre esse exercício, eu vou mostrar para vocês um exemplo. Lá no Eclipse, eu vou abrir aqui o Eclipse. Só um minutinho, eu vou ter que dar um zoom, né? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Vou carregar aqui rapidinho a lupa. Para poder dar um zoom lá no Eclipse. Então tá aqui, nós estamos no Eclipse, né? Então aqui eu tenho o meu projeto, tá aqui, ó, exemplo, interface, beleza? Aqui são as classes e a interface. Bom, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui as interfaces primeiras, né? Então vamos pegar aqui a interface rádio, ó. Aqui tem a interface rádio. Beleza? Public Interface Rádio. Quais são os métodos que a interface rádio ela define? Tá aqui, ó, ela define o método sintonizar frequência e o método mostrar frequência. Beleza, né? Os dois métodos foram definidos. Vamos dar uma olhada agora na interface relógio. Interface relógio, tá aqui, ó, interface relógio. Quais são os métodos que ela define? Ajustar o horário e mostrar o horário. Beleza, certo? Então, as classes que usarem a interface relógio e a interface rádio obrigatoriamente terão que implementar os métodos sintonizar a frequência, mostrar a frequência, ajustar o horário e mostrar o horário. Beleza? Então eu vou mostrar para vocês agora uma classe, que é a classe rádio relógio, né? Essa classe rádio relógio, observe, ó, ela implementa as interfaces relógio e rádio, né? Então, como essa classe implementa, obrigatoriamente ela tem que implementar os métodos ajustar horário, mostrar horário, sintonizar a frequência, né? Observe, ó, mostrar a frequência. E um detalhe que é importante observar, ó, cada um desses métodos que foram implementados na classe rádio relógio, eles estão aqui com aquela notação, né? Aqui, ó, override, indicando que essa implementação aqui é um polimorfismo, né, de sobrescrita, né? Então aqui tem, ó, aqui também tem, né? Aqui nesse outro método também tem. Beleza? Certo? Eu vou fazer o seguinte, ó, observe que o meu código não tem erro, né? Mas eu vou fazer um teste aqui. Eu vou tirar aqui, eu vou deletar esse código. Dá um Ctrl X aqui, ó. Olha aí, ó, o Eclipse ele já está reclamando. Estão vendo aqui, ó? Está reclamando, né? Eu vou colocar o ponteiro do mouse em cima. Ele vai dizer, ó, o tipo rádio relógio deve implementar métodos abstratos herdados, né? Quais são os métodos? Aí ele mostra aqui ao lado, ó. Tá aqui, ó. Ajustar o horário e tal, né? Aí, que é o método que eu apaguei, né? Ajustar o horário. Aí ele diz o seguinte, eu posso adicionar, né, o método não implementado, né? É só clicar aqui que ele vai adicionar para mim, né? Opa, eu acabei... pronto, deixa eu voltar. Tá aqui. Então, tá aí, eu voltei para o método, né? Reimplementei o método e o erro foi embora, né? O erro foi embora, certo? Então isso aconteceu porque a classe ela implementa as interfaces. Tudo bem?
Ah, vou fazer o seguinte, eu vou criar uma classe agora aqui, ó, para testar, testar as interfaces. Uma outra classe, ó. New class, opa, é isso mesmo. Eu vou chamar essa classe de, sei lá, vou chamar ela de pulso, pulso digital, relógio, não, digital, relógio, digital relógio, beleza? E aí, ó, observe o que eu vou fazer aqui, ó, tá vendo aqui essa opção interface, ADD, vou clicar aqui nela, ADD, e eu vou procurar, né, pelas interfaces. Quais são as interfaces? Rádio, então tá aqui, ó, rádio, né? Então vou adicionar, certo? Tá vendo aqui, ó, rádio, né? Já selecionei ADD, né? E qual é a outra interface? Relógio, né? Tá aqui, ó, relógio, né? Adicionei, né? Aí eu já adicionei e tal, beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Pronto, aí vou dar um OK. Então aqui, ó, eu tenho as duas interfaces adicionadas, né? Essa daqui que tá, eu vou apagar. Pronto. Apareceu aí de gaiata. Eu vou dar um finish, beleza? Vamos ver o que vai acontecer. Olha só que legal. O Eclipse, né, ele gerou para mim a classe digital relógio, né, que implementa os métodos, que implementa as interfaces rádio relógio, e ele implementou para mim os métodos. Ó. Na verdade, ele implementou parcialmente os métodos, certo? Os métodos eles estão implementados de uma forma parcial, né? Eu tenho que chegar aqui e realmente implementar o método, né? Tudo bem? Então, aqui é o método construtor, né? Aqui é o método ajustar horário, que é um método que obrigatoriamente tem que ser implementado. Então, eu posso escrever aqui, sei lá, só para system.out, né? Ponto print, system.out.print ln, né? Aí eu vou colocar uma mensagem aqui só para testar, né? Opa. Ajustar horário. Horário. Certo? Aí vou colocar aqui também mostrar horário. Aqui. Sintonizar frequência. E aqui, né, mostrar frequência. Não tem mais? Não, acho que não tem mais, não. Tem mais não. Beleza? Aí eu vou salvar, compilei, né? E aí eu vou agora mostrar para vocês o código da classe principal, que eu chamei de testar rádio relógio. Então tá aqui, ó. Nessa classe principal, que foi que eu fiz, eu instanciei aquela classe rádio relógio, né? Guardei a referência, guardei o objeto numa variável aqui que eu chamei de rádio relógio LG, do tipo rádio relógio, né? E aí, por meio da variável rádio relógio LG, eu chamei o método ajustar o horário e chamei o método mostrar horário. Beleza? Depois eu instanciei novamente a classe rádio relógio para criar, né, um outro objeto e guardei a referência desse outro objeto aqui nessa variável que eu chamei de rádio relógio Sony. E por meio dela eu chamei os métodos ajustar horário, sintonizar a frequência, mostrar horário, mostrar a frequência. Eu vou executar, né? Deixa eu compilar, executar.
E aqui a gente vai observar, né, o resultado. Está aqui, ó. O horário atual é 17 horas, o horário atual é 17h18, a frequência do rádio é 104,3, beleza? Que são exatamente, né, o estado inicial de cada um desses objetos, beleza? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou testar mais uma classe, a digital relógio que eu criei, né? Então eu vou fazer o seguinte, né, digital, é o tipo, né, digital relógio, vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de digital relógio new, né? Aí eu vou instanciar, né? Instanciar digital relógio, né? Método construtor padrão, beleza? Instanciei, né? Aí eu vou, para testar, vou pegar aqui, ó, digital relógio, ponto, vou chamar aqui o método mostrar frequência, pronto, mostrar frequência, beleza? Certo? Aí eu vou salvar, vou compilar, vou executar, vamos ver o resultado? Tá aqui, ó, mostrar frequência, né? Beleza? Então essa string aqui, né, ela foi printada por meio do método mostrar frequência, né, que foi implementada lá na classe digital relógio, tá aqui, ó, mostrar frequência, tá aqui, ó, né? Beleza? Que por sua vez esse método mostrar frequência, ele foi implementado na classe digital relógio obrigatoriamente, né? Por quê? Porque esse método mostrar frequência, ele foi definido, né? Ele foi definido na interface, né? Na interface, beleza? Na interface rádio, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, mostrar a frequência. Tudo bem, pessoal? Certo? Então, é isso, né? Eu espero que vocês tenham entendido como nós trabalhamos com interface, certo? A diferença, especialmente a diferença entre interface e classe abstrata, beleza? Deixa eu voltar lá para a apresentação para falar sobre o exercício. Como é de praxe, eu sempre passo um exercício, então está aqui o exercício, ó. Vamos lá. Imaginemos que fabricamos softwares para serem implantados em brinquedos como robôs, carrinhos e aviões, que possuem como característica principal a capacidade de se locomoverem segundo os comandos de um controle remoto. Beleza. Cada brinquedo entende o que precisa fazer para mover-se para frente ou para trás, parar, emitir um sinal de localização. Os brinquedos são fabricados por uma companhia e os controles por uma empresa parceira em produção de eletrônicos. Ambos são implementados na linguagem Java. O contrato estabelecido entre os desenvolvedores é de que todos os produtos que necessitam ser controlados por um controle remoto deverão implementar a interface mobilidade. Abstraia e implemente as principais operações de mobilidade dos brinquedos. Em seguida, implemente diferentes classes de objetos que implementam a interface especificada e instancie objetos a partir delas. Beleza, pessoal? Então, boa sorte aí, né, na resolução desse exercício. Eu vou também postar lá na nossa sala, né, do Google Classroom, e aguardo que vocês enviem para mim, ok? Um forte abraço para vocês aí, pessoal.